Pronto. Agora, como nós havíamos combinado, nós vamos agora entrar no estudo sobre a questão de dons espirituais, né? A perspectiva da Bíblia sobre isso, né? Porque a perspectiva, né, das religiões, a gente sabe que são diversas, né, diversas maneiras que as pessoas entendem isso, tá? E aí a gente vê até, né, assim, infelizmente, né, doutrinas diferentes dentro de igrejas com segmentos diferentes, justamente, né, por causa da divergência de compreensão dessas coisas, tá? Então, o objetivo desse estudo é justamente da gente olhar a perspectiva bíblica sobre esses fatos, né? De como que se deu esses eventos de dons milagrosos, dons espirituais, como nós vamos ver na perspectiva bíblica, tá? Independente desse assunto, assim, mais aprofundado, ser um assunto novo ou algo que os irmãos já conheçam, a importância dele nós encontramos, né, no que a própria Escritura aponta sobre isso. Porque a gente sabe, né, segundo as próprias Escrituras, que essa questão do entendimento e da compreensão do que são os dons milagrosos, dons espirituais que a Bíblia apresenta, esse tipo de compreensão, de ensinamento, ele faz parte do que a própria Bíblia coloca como um princípio elementar, básico da doutrina de Cristo, tá? Segundo Hebreus, né, capítulo 5 e 6, ele fala de um problema até de uma certa congregação que os irmãos de uma determinada congregação, eles estavam tendo dificuldades, falhando em, em conduzir a palavra de Deus e até de se portar adequadamente, né, na congregação e na própria vida, justamente porque eles estavam ainda com dúvidas, né, sobre esse assunto, tá? Não é o problema que graças a Deus nós não estamos enfrentando hoje, né, na congregação em Campo Grande, mas na perspectiva bíblica, na questão, né, de Hebreus, quando ele fala e apresenta esse ensinamento como algo elementar, nos princípios elementares, ele fala na questão de resolver um problema deles lá. Vamos só fazer a leitura, para a gente contextualizar esse comentário que eu fiz. Se os irmãos não tiverem a Bíblia aí, não tem problema, tá? Mas quem tiver e tiver a oportunidade de abrir lá em livro de Hebreus, capítulo 5, estou abrindo a Bíblia aqui. No final do capítulo 5, ele apresenta ali o problema de alguns cristãos que eles não tinham progredido na fé, né? Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós entramos numa caminhada, né? A gente precisa progredir. Lembra dos hebreus quando saíram do Egito? Eles saíram do Egito, passaram pelas águas do Mar Vermelho, mas ficaram dando voltas no deserto, né? E aí você vê que a maioria ali caiu, nem chegou na Terra Prometida. Por quê? Porque eles não progrediram, tá? E aqui o livro de Hebreus apresenta uma congregação que estava com o mesmo problema. Eles estavam dando voltas e não estavam progredindo na fé. Estavam ainda em questão de ensinamento, tendo dúvidas ainda e problemas. Olha só o texto a partir do versículo 11 de Hebreus capítulo 5. Ele disse assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser, mestres, só um ponto aqui, mestre não é o que manda, não. Mestre é aquela pessoa que ensina, né? Mestre, o professor no caso, que poderia estar transmitindo a palavra para outras pessoas adequadamente, né? Eles atendendo ao tempo decorrido, né? Pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente, a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ele está falando aqui de coisas espirituais. Leite é um ensinamento básico, como uma criança recém-nascida recebe o leite, né, para ela poder progredir, crescer, e quando ela, né, for mais madura, ela vai poder comer alimento sólido. Ele usa essa figura, né? E ele diz no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, no caso de criança espiritual, em relação aos ensinamentos. Né? E no 14, né, no último versículo do capítulo 5, ele diz, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eis o propósito do ensino, né, até do que nós estamos fazendo aqui. Essa participação em dar ouvidos a um estudo da palavra de Deus, isso nos dá um alimento para que a gente progrida na fé, para que a gente fortaleça as nossas bases e não fique andando ao redor, né, estagnado, mas a gente progrida na fé. Até o tempo decorrido, né, eu não sei, assim, cada um dos irmãos que estão participando aqui, eu não sei há quanto tempo vocês, né, todos nós já nos convertemos ao Senhor, já conhecemos alguma coisa da palavra de Deus. Mas olhando lá para trás, lá quando a gente conheceu a palavra até hoje, alguma coisa a gente precisa ver de progresso nisso. Até em relação ao ano passado. Talvez ano passado eu tivesse ainda algumas dúvidas ou tropeçasse em algumas coisas, né, alguma dificuldade, e hoje eu já percebo que eu já trabalhei isso, já estou mais convicto, né, já tenho aprendido mais coisas, né, e tudo isso suprido pela palavra de Deus. A gente precisa perceber esse progresso, né, na nossa caminhada cristã. E eu falei do capítulo 6, que é só os 2 primeiros versículos, que ele praticamente complementa essa situação que ele apresentou aqui, daquelas pessoas que estavam tropeçando nessas coisas, né, do compreensão das coisas elementares. E no capítulo 6, no versículo 1, ele fala, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Olha só, agora ele vai apresentar o que a própria palavra de Deus determina que é o básico, é os princípios fundamentais, elementares da doutrina de Cristo. Ele fala de base de arrependimento de obras mortas, né? Da fé em Deus, coisas básicas. O versículo 2, o ensino de batismos e da imposição de mãos, né? Batismo nas águas para a remissão dos pecados, batismo de João Batista, vem lá em Atos 19 e fala sobre isso, batismo do Espírito Santo, onde aquelas pessoas receberam, né, poder e condições de falar em outros idiomas, dons milagrosos, né? O ensino de batismo e de imposição de mãos, ele está colocando aqui como coisa básica, né, que faz parte dos princípios elementares. Ele fala da ressurreição dos mortos. Lembra lá em 1 Coríntios 15? Eles estavam discutindo sobre ressurreição dos mortos em relação até a Jesus Cristo. Aí Paulo até fala, poxa, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E tudo que vocês estão fazendo para Deus é em vão, se vocês acham que Cristo não ressuscitou. Entendeu? Então, fala aqui da ressurreição dos mortos, inclusive falando da ressurreição daqueles que morrerem em Cristo. Né? Não é só a ressurreição de Jesus. Jesus é só as primícias, né? E aqueles que não entendem essas coisas, tropeçam, criam, né, ideias diferentes do que a Bíblia apresenta, né, são crianças espirituais. E no final ele fala do juízo eterno, né?
a consumação dos séculos. Imagina, toda vez que tem guerra, toda vez que tem uma doença, as pessoas falam, o apocalipse, o apocalipse. E aí fica amedrontado porque não entende esses princípios. Tá? Então, apresentei aqui, né, no livro de Hebreus esse panorama de que o estudo da palavra, ele é útil para nos dar alimento sólido, para que a gente tenha condições de ter as faculdades mentais exercitadas a ponto de conseguirmos discernir o certo do errado, o bem do mal. É para isso que nós estamos aqui. Tá? É justamente para nos equipar e nos aperfeiçoar diante de Deus. Agora, lembrando que o que nós vamos ver hoje é justamente uma introdução a essa questão de dons espirituais. E um exemplo que eu achei interessante, eu lembro de uma pessoa que tinha um prédio não, era tipo uma casa, só que o primeiro andar ele fez uma área assim de comércio, né? Acho que é uma padaria, alguma coisa assim. E ele estava crescendo, aquele espaço estava pequeno, ele decidiu crescer mais, fazer outros andares acima, né, com outros negócios, e até para expandir a padaria dele, alguma coisa assim. Mas o prédio era antigo, a construção era bem antiga, e ele contratou um arquiteto, um engenheiro, sei lá, para o engenheiro falar para ele se ele poderia construir mais para cima, para ele poder crescer. Entendeu? Se ele tinha condições de fazer isso. E a resolução foi que ele precisava, para ele poder crescer, ele precisava fortalecer a base, o alicerce daquela construção, porque não estava muito bem alicerçada. Se ele construísse para cima, com aquela base ainda fraca, se ele começasse a construir, aquilo ia ceder até certo ponto, ia ceder e ia poder cair. Olha só que coisa interessante, né? Então, para ele poder crescer, ele precisou o quê? Fortalecer a base. Deixando a base bem forte. Aí sim ele pôde crescer o quanto ele quisesse, porque a base estava bem firme. E é praticamente isso que nós vamos fazer com essa série de estudos sobre a questão de dons espirituais. A gente aqui está com, né, na perspectiva de nós o quê? Fortalecermos a nossa base desses ensinamentos que a Bíblia apresenta sobre dons espirituais. Até, né, olhando aqui no slide, uma referência que vem de 1 Coríntios 12, logo no primeiro versículo, Paulo ele vai exortar aqueles irmãos para tirar dúvidas, né, daqueles irmãos sobre justamente essa questão de dons espirituais. E olha que Paulo fala para aqueles irmãos, ó. Ele fala, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ele não está xingando os irmãos, não. Ignorante é você não ter o conhecimento, né, correto ou adequado de algo. Né? Aqui, por enquanto, você está ignorado de certas coisas que você precisa, né, aprender ou relembrar. Tá? Aqui não é que hoje em dia, né, você usa a palavra ignorante para ofender alguém. Né? Ah, tu é ignorante. Mas não é esse ponto que Paulo está colocando aqui para os irmãos. Tipo assim, eu não quero, irmãos, que vocês fiquem sem saber ou com dúvidas sobre essas coisas. O ponto é esse, ok? Então, isso aqui, a primeira aula hoje é só uma introdução, né? Só para a gente ver algumas referências de significado das palavras utilizadas que nós vamos aprender nas Escrituras. Tá? Agora, a definição de termos, né, sobre essa questão de dons espirituais. A palavra espiritual, se a gente for pesquisar a etimologia dela, a origem dela, né, dos tradutores bíblicos, ele vem da palavra grega pneumáticos. É até interessante essa palavra, né, a gente entende ela como uma coisa, né, de carro, alguma coisa assim, né, de estrutura de veículo, mas pneumáticos é uma palavra, né, grega que deu origem a essa questão
espiritual, e se a gente se aprofundar nessa questão etimológica, fica muito mais interessante. Mas não pode deixar que a gente vai ficar fazendo um estudo acadêmico de etimologia de palavras, não. Isso aqui é só para termos de curiosidade mesmo e até de compreensão de origem, né? De como a palavra foi devidamente traduzida e da forma que nós podemos ter segurança em compreender que essa tradução faz sentido, ok? Então, a palavra espiritual vem de pneumáticos, né? E literalmente quer dizer fôlego, corrente de ar, né? Que é pneumos, tá? É uma coisa que é entendida bem assim nesses termos, né? E sempre conota uma coisa impossível de se ver. Você não vê o fôlego, você não vê a corrente de ar. Você sente, você percebe, né? Você sofre os efeitos dela, apesar de você não poder ver, né? Então, fica esse ponto interessante, né? Invisibilidade, poder, né? De agir sobre algo, tá? E a origem, né, da palavra utilizada justamente é essa, tá? E esta palavra ela não ocorre lá na Septuaginta, né? Para quem não lembra, a Septuaginta foi a tradução grega do Antigo Testamento, né? E não aparece lá no Antigo Testamento nem nos Evangelhos, porque é uma palavra que aparece só depois do Pentecostes, que é interessante, né? Esse ponto é interessante porque você vê que a maneira que Deus agiu a partir desse momento, né, foi uma coisa assim muito peculiar, né, e que se encaixa perfeitamente no plano de Deus, plano eterno de Deus da salvação. Essa capacitação que ele deu ali para os apóstolos no dia de Pentecostes foi uma coisa providencial, tá? E você vê até a sabedoria de Deus, né? Quando ele, até cumprindo profecias, né? Ele capacitou os servos deles até para que nós hoje tivéssemos aqui, né, as escrituras, porque elas foram confirmadas através, né, desses dons milagrosos que eles receberam. E é uma coisa, claro, que não é carnal, é um ponto importante, e ele é, né, no nosso ponto de vista, uma coisa sobrenatural, que eu sei que não é uma coisa natural, que você vê no dia a dia como normal, como uma coisa da natureza, da própria natureza humana ou da própria natureza das coisas que Deus criou do dia a dia, né? Quando nós vamos ver a questão de dons espirituais, a gente vai ver uma coisa além do normal, que não tem nada a ver com as coisas carnais e materiais. É uma coisa realmente, né, inexplicável. Tanto é que muitas explicações das pessoas que presenciaram esses eventos sobrenaturais né, de dons milagrosos, eles sempre descrevem tentando colocar uma referência visível. Quando fala do batismo com o Espírito Santo, se os irmãos lembram, ele fala, desceu sobre eles igual uma pomba. Não, como pomba, no caso de Jesus, né? No caso dele, é como fogo. Ou seja, ele buscou uma referência visual, física, para tentar explicar o que ele estava vendo, que não tinha uma explicação exata, para que as pessoas pudessem compreender exatamente o que foi presenciado, o que foi visto ali. Então ele dava sempre como se fosse, né, no caso lá do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu, né, as pessoas viram, desceu, mas como que eu vou explicar isso? Ele comparou como se fosse uma pomba descendo assim. Mas a pomba, ela vem rápido e aí quando ela chega perto do chão, ela bate as asas assim, ela tem uma desaceleração, né? Ela vem rápido, aí chega perto, aí cai devagar assim. Ele viu que era algo parecido com isso e a coisa mais próxima que ele conseguiu achar que caberia, né, no entendimento de pessoas que não viram foi, desceu com uma pomba. Parecendo o aspecto, né? No caso do Pentecoste, né, como de fogo, algo assim, imagina, uma chama. Não que exatamente tivesse fogo ali, mas
o aspecto físico mais próximo que a pessoa que estava relatando encontrou para poder tentar descrever o que ele presenciou visualmente foi buscar essas referências visuais, não que exatamente seja aquilo. Interessante, muito interessante. Quando a gente presta bem atenção nesses detalhes, ele fala como se fosse, porque não tem como explicar exatamente como é. Tá? Agora, no nosso estudo, né, ele se refere a poderes, né, que são claramente, como eu falei, né, não humanos, com certeza não naturais e pós-pentecostais, ou seja, depois ali do dia de Pentecostes. É justamente o que nós observamos, né, e o que faz mais sentido agora para a gente compreender até como igreja, porque foi o meio pelo qual Deus, né, estabeleceu a igreja dele, através da confirmação da palavra, né, e a confirmação foi feita justamente com esses poderes não humanos, não naturais, ali a partir de Pentecostes, ok? E espiritual, né, fala de poderes que são não naturais, e ali depois de Pentecostes. E dons, né, no Testamento fala de várias palavras gregas, não tem todas aqui, mas duas bem importantes que aparecem, né, são duas palavras do grego, né, do estudo de dons espirituais, que uma é o carisma, tá? Fala de movimento carismático, mas na verdade fala da raiz da palavra graça, e é algo que é gratuito, é grátis, né? Ou um dote, ou um presente, como até em inglês, né? Quando fala dons, na Bíblia em inglês eles falam de gift, né? Que se você for traduzir literalmente é presente, tá? É interessante, nosso idioma dá uma conotação assim mais específica, né, para a questão de dons, de coisas que vêm de Deus, né? Mas no inglês, né, que é uma estrutura gramatical mais enxuta, né, você vê dons traduzido não de forma errada, está correto a ideia, tá? Que dons vem traduzido como gift, que é um presente, né, de Deus, ou seja, dado gratuitamente, algo que você recebe sem dar algo em troca. Esse é o ponto, né? E uma dádiva que envolve a graça de Deus, né, da parte de Deus como doador. Deus é ele que ele decide dar conforme a vontade dele. E como nós vamos ver, né, nos outros estudos, quando Deus decidiu fazer isso, não foi por, né, uma coisa assim impensada, ou vou dar uns dons aqui para essas pessoas. Não, tudo fez parte, né, de um plano perfeito. A Bíblia diz, né, que um plano conhecido antes mesmo da fundação do mundo, ele já tinha arquitetado o plano dele da salvação, tá? E o mais importante é a gente perceber que por trás do plano de Deus, Deus tem um propósito daquilo. É muito importante isso. E às vezes a única forma ou a maneira mais adequada da gente compreender algumas coisas difíceis ou não na palavra de Deus é a gente atentar para o propósito, tá? Se a gente tirar a questão de entender qual é o propósito de Deus ou do que os apóstolos estavam fazendo em determinada situação, se a gente esquecer o propósito e ficar lendo o versículo, comparando um versículo com outro, sem entender o plano geral, a gente vai ter dificuldade, corre o perigo de ter uma compreensão equivocada. Então, o propósito é muito importante, tá? E outra palavra grega, né, não tem todas aqui, mas essas que aparecem bastante. Fala de merismos, né, que fala de separação ou distribuição. Lembra? Fala que os dons foram distribuídos, né, lá em Atos 2 principalmente, né, línguas foram distribuídas, separadas entre os apóstolos ali, né, no evento sobrenatural, ali na distribuição dos dons do Espírito Santo. É um ato de divisão, né, dos presentes que Deus, né, compartilhou naquela situação específica, tá? E nas leituras, né, tudo isso que eu estou falando aqui até agora, né, os irmãos vão poder compreender, né,
através, né, desse significado que a gente está dando, dessas palavras que são chave, do que nós vamos ler, nós vamos ver, né, com bastante cuidado, bastante texto. Né? Mas o que nós estamos fazendo aqui agora é justamente compreender essas palavras-chave, né? A origem das traduções, como elas chegaram até nós, para que quando nós estivermos fazendo a leitura da palavra, a gente tenha bem definido esses termos, que vai ajudar muito, facilita bastante a compreensão, tá? E como isso, né, como que Deus, né, ele fez, né, de uma forma que a gente pudesse compreender, tá? E no nosso estudo, né, ele se refere ao que é, né, falando de dons, fala que é uma coisa gratuita pela graça, vontade de Deus, que é dado, distribuído, compartilhado ou doado, né, pela vontade de quem? De Deus. Ok? Então, dons é uma dádiva gratuita da parte de Deus e espirituais são poderes não naturais, ou sobrenaturais. Algo que não faz parte da normalidade dessa vida aqui terrena. Algo totalmente fora, né, das possibilidades naturais da vida que nós temos aqui, né, como ainda pessoas na carne, vamos dizer assim. E resumindo tudo, isso que nós vimos até agora, uma definição assim bem geral, dons espirituais, né, são dádivas de capacidade ou poder gratuitamente doadas aos homens. Por quem? Por Deus. É sempre importante lembrar isso. Porque, infelizmente, né, existem pessoas que criam ideias, até doutrinas, de que você deve buscar desenvolver até você poder. Alguns até exigem de Deus, né? Não, você tem que determinar, porque é assim que você vai receber. Ou seja, pela vontade do homem, as pessoas às vezes ficam buscando coisas até indevidas, né? Se a gente olhar o contexto mesmo depois, aqui como um todo, principalmente em relação a propósito, a gente vai ver que pessoas que buscam até hoje desenvolver esses dons milagrosos, as pessoas nem entenderam, né, o que Deus fez. É interessante isso. E até 1 Coríntios 14, né, quando vai resolver problemas ali também de dons espirituais, Paulo até fala uma coisa interessante. No caso lá o problema era o dom de línguas, né? E Paulo até falou uma coisa muito importante, que é um ponto-chave. Ele fala que os dons milagrosos eram um sinal para quem? Para os incrédulos. Porque os dons era para confirmar a palavra que estava sendo anunciada. E aí os dons vinham, né, as línguas, até as profecias, curas e muito mais, vinham para testificar perante incrédulos. Não era perante os cristãos já convertidos. Então, olha que interessante. E os cristãos já convertidos, que ficam até hoje correndo atrás de dons milagrosos, segundo a palavra de Deus, não segundo a mim, né, ou qualquer um de nós, mas segundo a palavra de Deus, essas pessoas são descrentes. Porque a palavra já foi confirmada através dos milagres, dos dons que Deus distribuiu. A gente vai ver isso mais tarde com mais detalhe. Né? É importante, os dons milagrosos eram um sinal para os incrédulos. E os dons milagrosos, como nós vemos aqui, portanto, não provém do homem, provém de Deus, conforme a vontade dele e com um propósito determinado por ele. Nunca por nós. Né? Era Deus que determinava, vocês vão para Jerusalém, vocês vão esperar lá. E olha que estava uma perseguição ferrenha, e depois da morte de Jesus, né, muitos cristãos, dali mesmo eles já começaram a fugir, porque os sacerdotes, os líderes religiosos, eles ainda estavam fazendo a cabeça lá dos líderes romanos de que os seguidores de Jesus estavam inventando, olha só, inventando entre aspas, né, inventando a história que Jesus tinha ressuscitado, e isso era um perigo. Né? E os romanos caíram nessa, começaram já a perseguir cristãos naquela época. Então,
Estavam, principalmente de Jerusalém ali, muitos dos seguidores de Jesus Cristo estavam fugindo dali por causa da perseguição dos romanos. E quando eles eram identificados como pessoas que estavam andando com Jesus, né, eles eram já presos, açoitados, eles eram ameaçados e interrogados, era uma opressão muito grande. Então muitos dali já até estavam se evadindo. E Jesus falou: ó, não, vocês vão lá para Jerusalém, que lá vocês vão ser revestidos. Interessante, né? E o que que eles fizeram? A gente sabe, né? Eles foram. É a obediência, né? Independente das circunstâncias. Alguns exemplos agora, né, para esclarecimento desses pontos de dons espirituais. A gente vai ver alguns textos, tá? Pequenos, textos pequenos. Por exemplo, Atos 1, do 4 ao 8, depois Atos 2, de 1 ao 4. E depois a gente vai ver outros textos e ver a base de como que Deus, né, os termos que Deus colocou em relação a essa questão de distribuição de dons milagrosos. Atos 1, do 4 ao 8, por exemplo, diz assim: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E um pouco mais para frente ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que que nós vemos aqui? Um padrão. Tá? É fácil perceber um padrão de como se deve, né, essas coisas em relação à palavra de Deus. Assim como também em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, comparando com o texto anterior, nós podemos ver o mesmo padrão. Atos 2, do 1 ao 4, resumido, fica assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem, né? Ressaltando, né, esse texto, essa passagem aqui, essa parte do texto. E que nós vemos aqui, em azul, se referindo praticamente ali ao presente, né, que Deus prometeu. Ele fala: sereis batizados com o Espírito Santo. Depois eles falam que você recebereis poder, ou seja, vocês vão receber algo, né, que vem do próprio Senhor, né, como um presente da vontade dele, que ele vai dar para vocês esse presente, né, os dons, tá? Sereis batizados com o Espírito Santo. Em vermelho nós vemos o quê? A questão de que era esse presente. Era uma coisa que não era natural. Fala das coisas que são o quê? Sobrenaturais, milagrosas, pode-se dizer também. Quando ele fala de poder, quando ele fala de falar em outras línguas, né, imediatamente, imagina, homens iletrados e incultos agora tinham recebido a missão de pregar para pessoas de toda a face da terra, né, com idiomas diferentes, né, de nações diferentes. Como? Não sei se vocês já tiveram contato com pessoas de outras línguas, ouvindo às vezes. Uma vez eu estava num restaurante e ouvi um casal conversando, eles eram orientais. Se não me engano, eram japoneses. Cara, olha, eu sei um pouco de inglês, mas quando tu ouve, né, um japonês assim, você, cara, é uma coisa... Imagina, agora Deus chega para mim, né, ou para um de vocês e fala: agora vocês vão pregar para os japoneses, explicar para eles o evangelho. E aí? Você vai chegar na mesa ali daquele japonês. Estou fazendo só um paralelo para a gente poder entender o que aconteceu lá naquela época, tá? Não tem nada a ver com hoje. Mas imagina, eu estava ouvindo eles falando: imagina, tu chegar ali na mesa e pregar o evangelho. Como? Se eles não falam a sua língua e nem você a deles. Essa era a situação dos apóstolos. E eles ouviram de Jesus: ide,
né, por toda a terra e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Tá? Lembra? E agora, né, receberam essa promessa e agora eles estavam ali, né, praticamente sendo comissionados para serem enviados, e justamente no dia de Pentecostes, onde Jerusalém recebia pessoas de todas as nações, de todas as línguas, né, e agora eles deveriam, né, pregar ali, anunciar o evangelho ali. E aí o próprio Deus providenciou, né, de que eles tivessem agora condições imediatamente, né, condições imediatas de fazer o trabalho de pregar o evangelho. Por isso que ele fala de passaram a falar em quê? Em outras línguas, justamente no momento onde tinham pessoas de todas as nações reunidas no mesmo lugar. Olha como é que Deus faz as coisas. E o que a gente está enxergando nisso? O propósito. O propósito deles falarem línguas não é que eles falassem línguas incompreensíveis para os ouvintes, como nós vemos muitas vezes nos dias de hoje. Né? Pessoas que dizem falar em línguas, falarem coisas incompreensíveis. E justamente Deus capacitou esses homens, né, com os dons milagrosos, de modo que eles tivessem condições de falar para pessoas de nações diferentes, de línguas diferentes, e que eles pudessem comunicar e as pessoas pudessem compreender. É muito mais, né, faz todo mais sentido você compreender dessa forma. E nós vemos ali a questão dos milagres. Outro ponto. A origem não provém da vontade do homem. No verde aí vocês podem ver a origem desses dons milagrosos. A promessa do Pai, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, algo que vem do próprio Espírito de Deus. Segundo o Espírito concedia que falassem, não era segundo a vontade de cada pessoa. Eu quero que seja assim comigo. Não, era Deus que concedia que falassem segundo o Espírito. Tá? E é interessante, os irmãos já conseguiram perceber esse padrão justamente ali. Tá? Os dons que eram presentes, vindo, né, de Deus ali, e esses dons eram milagrosos, sobrenaturais, e a origem não era no próprio homem, era da própria vontade de Deus, segundo a vontade dele. Tá? Seguindo para outro texto, que a gente pode observar o mesmo padrão, lá em Hebreus, né, capítulo 2, no versículo 1 ao 4, mais resumidamente, fala sobre a questão do propósito desses dons. Deus tinha um propósito. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, como eu falei, do 1 ao 4, diz assim: tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles. Como? Por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha que coisa maravilhosa. O livro de Hebreus, né, foi escrito décadas depois, né, de Pentecostes, muito tempo depois. E quando o autor de Hebreus ele escreveu sobre o evento lá, né, de Pentecostes e de outros momentos onde dons milagrosos foram utilizados para comprovar que a mensagem vinha do próprio Senhor, confirmando a mensagem do Evangelho, ele fala, não sei se os irmãos perceberam, ele está usando no verbo no pretérito, no passado. Já na época que Hebreus foi escrito, ele já estava citando esses dons milagrosos como algo que passou, algo que aconteceu. Ele fala, tendo sido anunciada, né, pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Né? Sinais e prodígios, vários milagres, segundo a vontade de Deus. E é interessante que ele fala que Deus deu testemunho com eles. Interessante, né?
testemunho, para que serve um testemunho? É para confirmar uma versão, confirmar uma história contada. Imagina, você conta algo e alguém, como é que a pessoa vai ter condições de saber que aquilo ali realmente é verdadeiro? Você traz, até a lei de Deus apontava isso, né? Você traz o quê? Testemunha. Que o testemunho vai confirmar, realmente é isso mesmo. Interessante que, no caso nosso, né, humano, quando existiam situações difíceis, era para comprovar a veracidade de algo ou não, era necessário que houvessem as testemunhas, não era uma testemunha. Tinha que ser 2 ou mais testemunhas para que algo fosse considerado válido ou verdadeiro. E no caso aqui, quem é testemunho é maior do que qualquer homem, porque era Deus que deu testemunho com aqueles que estavam pregando o Evangelho. Que eles não tinham aqui a Bíblia como nós temos. Hoje é fácil, você quer ensinar sobre vários aspectos, né, da palavra de Deus, do plano da salvação, você tem todas as referências perfeitas aqui, né? E a Escritura, nós temos ela, né, o perfeito completo. A soma das partes, nós temos esse presente. Eles não tinham. Eles estavam ainda revelando a vontade de Deus na nova aliança. E quando eles revelavam a vontade de Deus, como que os ouvintes tinham certeza de que aquela nova revelação do que nós hoje temos na Bíblia era algo verdadeiro e válido? Os sinais, prodígios, milagres, distribuição do Espírito Santo segundo a vontade dele, servindo como o quê? Como testemunho de Deus juntamente com eles. Olha, está apontando para eles. O autor de Hebreus nem fala, né? Juntamente conosco. Ele fala, juntamente com eles. Foi com eles que isso aconteceu. Interessante. E o padrão que nós já tínhamos visto nos outros textos, nós podemos ver aqui também. Ó, a questão dos dons, eles foram o quê? Distribuídos, né? Segundo a vontade de Deus. Esses dons eram milagrosos, né? Sinais, prodígios e vários milagres, né? E também o que nós vemos, né? A origem não estava no homem, era Deus que deu testemunho, não foi o homem, né? Distribuído pelo Espírito Santo segundo a vontade dele, né? A origem não veio da vontade dos homens, nem no princípio, não veio da ideia dos apóstolos, veio da vontade de Deus. É muito interessante. E isso aqui que nós estamos observando agora é um princípio, tá? Que nós vamos observar e podemos observar em todos os outros textos. Que nunca essas coisas milagrosas veio da própria vontade, né, da pessoa, mas veio da vontade de Deus e com propósito, tá? Sempre com um propósito muito bem definido. Agora vamos ver 2 Pedro. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro diz, ó, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o mesmo padrão que nós podemos ver. Ó. Dons, um presente que é dado. Tá? A profecia é um dom milagroso, né, porque a pessoa prediz coisas, né, que não têm origem, né, no conhecimento humano, às vezes coisas que ainda nem aconteceram, tá? E a profecia, ela expõe a vontade de Deus que os homens ainda não tinham até então. Então é algo que vem não da mente humana, né, da imaginação da pessoa, é algo que vem do próprio Senhor e é revelado através das profecias, tá? E outro padrão que nós vemos, né, que eles falaram que, ó, da parte de quem? Deles mesmos? Não, da parte de Deus. Movido pelo quê? Pelas próprias vontades ou desejos? Não, movidos pelo Espírito Santo, tá? E nunca, né, por vontade humana. Perceberam todo o padrão de todos os textos que nós estamos observando? Nós observamos esse mesmo padrão, né, que nós encontramos aqui, que nós já observamos. Agora, interessante, Romanos 12, ele fala também de dons, vários dons, tá? Só que ele fala de vários dons
e ele fala de algumas coisas diferentes ao que nós estamos observando em relação a esses milagres que foram, esses presentes de poderes milagrosos que foram entregues, né, aos apóstolos. Em Romanos 12 ele fala de alguns dons, que ele diz assim, olha, preste atenção. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. E ao que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Interessante, né? Vários dons citados aqui. Só que nós podemos observar que ele fala de dons, né? Que é uma palavra genérica aqui, que ele utiliza em vários aspectos. Porém, o único dom milagroso que ele cita aqui é a questão da profecia. Não sei se os irmãos perceberam. Porque Romanos, quando foi escrito o livro de Romanos, esses dons milagrosos, se você vê encaixar o livro dentro da cronologia bíblica, você vai ver que o Romanos foi escrito ainda na época que o Evangelho ainda estava sendo revelado e anunciado. Diferente de 2 Pedro, Hebreus, né, que são livros que vieram décadas e décadas depois. Agora, quando Paulo escreveu o livro de Romanos, eles ainda tinham que se preocupar ou compreender, né, quando esses irmãos, esses servos de Deus dentro de congregações, né, recebiam de Deus esses dons, no caso especificamente desse dom aqui de profecia. Lembro de uma parte, por exemplo, de Atos, fala de Ágabo, que ele previu um tempo de fome, né? Ele profetizou, né, para que a igreja pudesse se preparar, né, até para ajudar congregações mais vulneráveis, para que eles não viessem, né, a sofrer o dano, né, daquela época de seca e de fome que viria. Então Deus levantou, né, ainda já no Novo Testamento, um profeta Ágabo que avisou os irmãos, né, dessas coisas. E tudo por providência de Deus. E esses dons deveriam ser usados, né, com um propósito correto, enquanto Deus providenciava isso para eles. Tá? Agora, nós vemos esse dom milagroso somente aqui no versículo 3, mas depois ele continua falando de dons. Ele não parou pela profecia. Ele fala de fé, ministério, ele fala do dom do ensino, dom de exortação, né, dom de contribuir, de presidir. E ele fala até de que exercer a misericórdia também é um dom, né, que nós podemos, agora sim, é um dom que nós podemos desenvolver em nós mesmos. Todos esses dons nós podemos nos esforçar para desenvolver. É até uma responsabilidade nossa isso. E esses dons aí, ele provém o quê? De nós, dos homens. São dons que naturais. A questão da fé, alguém poderia dizer, não, mas a fé, segundo Efésios 2:8, fala que a fé não vem de vós, é dom de Deus, lembra? Mas você entende também que Marcos 16:16, quando fala de pregar o evangelho, ele deve reagir em relação a como a pessoa vai receber a mensagem, se ela vai crer. Tanto é que Jesus mesmo condicionou, quem crê. Porque pode ter pessoas que não vão ter fé, não vão crer. Como que vai estar o coração da pessoa? Ele vai receber a palavra de Deus, né, com mansidão? Ou o coração da pessoa está endurecido e já vem, né, querer questionar o mensageiro? Então foi condicionado, quem crê. E várias vezes Jesus, quando curava pessoas, os irmãos lembram, seja conforme o quê? A fé que você tem, conforme a sua fé. E aí, se a pessoa tivesse fé, recebia, né,
cura ou que a pessoa necessitava ali do próprio Senhor. E a fé, apesar de ser um dom que vem de Deus, está correto, segundo Efésios 2:8, ninguém pode se gabar, eu tenho fé, eu tenho mais fé. Imagina, isso não seria fé de jeito nenhum. Porque a fé é uma coisa boa, né? E falando em coisas boas, nós sabemos que a Bíblia diz que tudo que é bom provém de quem? Do próprio Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos Tiago capítulo 1, só um versículo, que justamente eu entendo esse versículo como um princípio. Que o princípio é muito mais forte do que lei ou doutrina. Que o princípio é a base, né, de entendimento para tudo que Deus coloca. Tá? Então, Tiago capítulo 1, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, versículo 17. Ele diz assim, ó, preste atenção. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O ponto, qual é o ponto aqui? Toda boa dádiva ou todo dom perfeito, não importa qual dom que seja, se o dom é perfeito, eles estão lá do alto, descendo do Pai. Então, se nós conseguimos fazer algo de bom, seja ensinar, seja exortar, seja a própria fé, aquele que tem, né, desprendimento de contribuir, aquele que preside bem as coisas, aquele que exerce a misericórdia e tantas outras coisas boas, né, que você vê que a pessoa tem um desprendimento muito forte para aquilo, e você vê que é uma coisa excelente na pessoa, é porque é um dom, né? E segundo que o livro de Tiago, é uma coisa que nós desenvolvemos, nós podemos nos esforçar a desenvolver isso, mas é uma coisa que vem do Senhor, né? Tudo de bom que a gente consegue desenvolver em nós mesmos é uma coisa que o Senhor nos tornou capaz disso, tá? E a gente pode, nesse sentido, esses dons naturais, né, nossa, a gente pode trabalhar eles em nós. E Deus se agrada, com certeza Deus se agrada disso. E é interessante Romanos 12, quando ele fala dessas variedades aqui de dons. Interessante. Então, né, dons espirituais, né, são dádivas de capacidade e poder gratuitamente doadas aos homens por Deus, nos quais são, portanto, não naturais. Os dons milagrosos não têm a sua origem no próprio homem, na própria pessoa. Tá? Isso é muito importante, tá? A gente compreender esse ponto. Porque compreendendo esse princípio, fica fácil de discernir doutrinas erradas, que apresentam o homem desenvolvendo dons milagrosos, o homem propondo um dia que ele vai fazer algo que aí vai acontecer, e você já percebe que, né, não faz sentido, porque desobedece um princípio que o próprio Deus apresenta nas Escrituras. Ok? Então agora nós sabemos o que são, né, os dons espirituais. A gente viu a definição até etimológica das palavras que a Bíblia utiliza nas traduções e até a base de como Deus estabelece os critérios desses dons em relação ao propósito e ao significado deles. Então nós veremos depois, nos próximos estudos, né, nós veremos a questão do propósito desses dons espirituais. Vamos ver textos específicos que apresentam para nós esse propósito, que é importantíssimo entender isso. Tá? O propósito, acho que isso aqui é a parte mais importante, o propósito. Tem outras coisas que nós vamos analisar nos próximos estudos, mas esse do propósito aqui, para mim, é chave, para compreender não somente em relação aos dons espirituais, mas a muitas outras coisas. Tá? A continuação também do estudo, a gente vai ver os métodos utilizados, né, para aqueles homens receberem esses dons espirituais, os apóstolos principalmente, como que eles transmitiam, né, a questão da imposição de mãos, como nós vimos lá em Hebreus
capítulo 6, logo no início, né? E como é que esses dons eram utilizados? Qual o método que Deus utilizava para derramar o Espírito e que esses dons eram transmitidos para outras pessoas. E nós temos relatos nas Escrituras que apresentam isso, né, com detalhes. Nós vamos ver isso também. E veremos também, né, até quando, né, Deus daria dons espirituais. Interessante, né? Uma coisa tão importante, tão maravilhosa, mas que o próprio Deus apresenta uma cronologia da utilidade desses dons. E ele apresenta isso claramente. É impressionante, né? E a gente vê, por causa do propósito, a gente entende que realmente foi necessário que fosse dessa forma. Tá? Interessante. E também a gente vai ver textos que são mal entendidos, né? Às vezes muito conhecidos, porém não compreendidos. Quando não se observa e nem se respeita esses princípios que o próprio Deus apresenta na palavra dele. Agora, para encerrar, você, nós, eu, todos, nós já recebemos o principal dom que a Bíblia mostra, né, que Deus derrama e quer derramar, né, sobre as pessoas que se achegam a Ele. Qual o dom que a gente deve dar mais de valor? Será que é línguas, profecias, curas? Qual o principal dom que nós devemos, vamos botar assim, buscar? Né? Segundo João 3,16, fala que de um presente, né, de um dom que Deus deu. Ele fala que ele deu o seu filho ao mundo perdido. Quem está se esforçando para buscar esse dom, né, esse presente? Que existem critérios. Seguindo João 10, do 15 ao 18, fala que Jesus deu também o quê? A própria vida dele. Presente, um dom que Deus nos deu. Quem está preocupado com esse presente? Em cuidar muito bem desse presente? Interessante, né? Efésios, capítulo 2, de 4 ao 10, diz que Deus nos deu a vida juntamente com quem? Com Cristo. Outro presente, né? Na verdade, é a salvação em Cristo Jesus. É o presente, não é um presente. Marcos do 8, do 34 ao 38, fala que para receber o dom, a pessoa deve dar a si mesma ao Senhor, né? Como Jesus falou, negue-se a si mesmo. Marcos 8 justamente fala sobre isso. Que para receber esse presente existe o critério de nós também nos doarmos. Não é uma coisa egoísta. Eu quero só para mim e eu não quero mais saber de nada. Imagina, isso não é uma pessoa, né, piedosa. A pessoa piedosa que Deus, né, quer presentear são pessoas também que doam a sua vida ao próprio Senhor, né? Que Ele é o Senhor da nossa vida. Tá? E para encerrar essa questão de dons, para a gente encerrar o estudo aqui, um texto que vem de Romanos capítulo 5, né, do 15 ao 17, que olha como é que a palavra dom, graça, é trabalhada e apresentada, né, para nós como um ensinamento tão profundo, tão maravilhoso, justamente falando, né, comparando Jesus Cristo com a questão de Adão, questão de propósito. Ele fala assim, no Romanos capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim, ó, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, está se referindo a Adão, quando o pecado entrou no mundo, muito mais, ó, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Não há comparação, cara, entre Adão e Cristo em relação ao benefício, né, que nós recebemos do perdão. Ele continua assim, ó, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação, a questão de propósito. Se tira o propósito, vira uma história qualquer.
Olha o propósito, para a justificação diante de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o quê? O dom da justiça. Não a justiça do homem. A gente está vendo aí o que é a justiça do homem. A gente está falando da justiça de Deus, que reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, encerrou aqui essa parte do estudo. Então, abra o microfone ou chat aí para quem quiser ou puder fazer algum comentário, alguma pergunta. Esse é o momento.